Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero expressar minha gratidão a Deus de mais uma vez estar convosco, participando de mais um congresso de jovens, e todas as vezes que participo eu me sinto bem jovem também. Acho que estou completando os 15 anos hoje. Quero parabenizar o presbítero André com toda a equipe que estão aqui organizando este congresso. Agradecer ao nosso pastor Hélio pela escala, confiança de mais uma vez estar nos concedendo esta oportunidade para estar ministrando uma palavra de Deus. Eu quero convidar aqueles que vieram com o compromisso mesmo de ouvir algo de Deus, abrirem a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Já louvamos, cantamos, agora vamos examinar. Há bastante textos para a gente examinar nesta tarde. Já queremos falar sobre a virtude do Espírito Santo, que é o tema que vocês escolheram aí. Atos capítulo 1, versículo 5. Diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ser bem metódico hoje, falar de forma bem mais calma, já que irei trabalhar em um dos temas que tem sido muito polemizado. Eu vinha investigando e vendo que ultimamente as raízes do pentecostalismo têm sido atacadas ferrenhamente por teólogos tradicionais, teólogos cessacionistas, teólogos que não creem na atualidade e continuidade dos dons espirituais. E isso me trouxe uma preocupação, porque eu não me preocupo apenas com o presente aqui da igreja, mas com o futuro. Nós estamos passando e precisamos cumprir com a mesma responsabilidade que os nossos pais conseguiram conosco, influenciar um povo para conservar as chamas do Espírito Santo acesas na igreja. E este tem sido o grande desafio em todos os sentidos. O texto que eu acabei de ler com vocês trata justamente do momento de despedida de Jesus, onde Jesus ele está dando suas últimas instruções antes de ser assuntos aos céus. Há quem acredite que estava ali cerca de quase 500 irmãos. Há uma discussão que diz que os 500 irmãos que viram Jesus não viram em uma só ocasião, mas em várias ocasiões, somando um total de 500. Mas é possível que havia uma grande multidão ali, um grande número de cristãos, no momento em que Jesus ele foi trasladado aos céus. Isso porque os textos sempre falam no plural.
está sempre colocado no plural, mostrando que há um número expressivo de pessoas. E é verdade que os discípulos estavam ali. Com exceção de Judas, todos os discípulos estavam ali. Inclusive Matias, que depois foi escolhido, porque para ser escolhido tinha que ser daquele que começou até o momento que Jesus foi levado aos céus. Então todos estavam ali, ou a maior parte, a maioria dos discípulos estavam ali, e eles estavam ouvindo as últimas recomendações. É interessante que Jesus começa o seu ministério marcado pelo Espírito Santo, desde o batismo, a publicação na sinagoga, quando ele anuncia que estaria iniciando o seu ministério, quando ele vai e pega o livro de Isaías e escolhe, achou-se porque ele escolheu, não foi acidental, ele escolheu aquele texto, e ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Então a vida de Jesus foi uma vida marcada pelo Espírito Santo. Embora Jesus sendo Deus, existem ocasiões que a gente sabe que ele manifestou o seu poder para comunicar sua divindade, mas em muitos dos milagres que Jesus fez, ele não fez pelo seu próprio poder, mas pela virtude do Espírito Santo que estava sobre ele. Na condição de homem, Jesus dependeu do Espírito Santo tanto quanto nós que estamos aqui e dependemos do Espírito Santo. E ele conclui a sua jornada profética, sendo assunto aos céus, anunciando aos discípulos que eles não iriam demorar muito para receber o Espírito Santo. Por várias vezes Jesus disse que se ele não fosse, o Consolador não viria, era necessário ele ir para que o Consolador viesse. E ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele enviará um Consolador. O Espírito Santo está aqui conosco neste exato momento. Ele já veio desde muitos anos atrás. A Bíblia mostra que depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos foram para Jerusalém e se reuniram e ficaram ali esperando o Espírito Santo. E durou alguns dias, até que quando todos estavam reunidos no mesmo local, cerca de 120 irmãos aproximadamente, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que eles estavam assentados e estavam orando, e no mesmo local. Diz a Bíblia que de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E diz a Bíblia que de repente alguns fenômenos aconteceram. Foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas. E é interessante o que a Bíblia ela descreve nas narrativas, nas vinhetas que nós temos escritas nas Sagradas Escrituras. Percebam de que antes da chegada do Espírito Santo, o Senhor já vinha sinalizando, o Senhor já vinha dando o endereço: ficai em Jerusalém, está lá em Lucas 24:49, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia já mostra Jesus dando um endereço para os discípulos. Eu sempre digo quando estou pregando, que Deus fala onde quer, mas só se revela onde Ele dá o endereço. Quem diz amém? Deus fala onde quer, mas só se revela onde Ele dá o endereço. Sempre foi assim. Quando o Senhor dá o endereço, fique em Jerusalém, é porque ali seria o lugar da manifestação, da revelação, da inauguração, da dispensação do Espírito Santo. Era o tempo em que o Espírito Santo desceria e se manifestaria. Só que o Espírito Santo, diferente de Jesus, ele não veio em forma corpórea.
Jesus, ele assumiu forma humana. O Espírito Santo não veio em forma corpórea. Como saber que o Espírito Santo chegou? Essa era a dúvida, essa era a preocupação dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Como vai ser este Espírito Santo? Que consolador é esse? Que pessoa é essa? Qual o aspecto desta pessoa? Qual o aspecto deste ser? E Jesus disse, nem se preocupem com isso, porque quando ele chegar, a experiência vai ser individual. A experiência vai ser individual. Ele disse, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Ou seja, a chegada dele será marcada por uma experiência individual, perceptível, reconhecível. Não será a vinda de um ser espiritual invisível e que ninguém vai poder identificar quando ele chega ou quando ele não, ou quando ele sai. Ninguém sabe se chegou ou se saiu. Não, será perceptível. Embora vocês não vejam ele, mas a presença dele vai ser perceptível, porque cada um de vocês terão uma experiência individualmente com este Espírito, porque ele descerá sobre vós. E até então Jesus não falou de línguas estranhas, não falou nada disso, deixou por conta do Espírito Santo. E o que é que a Bíblia nos revela? É que esta promessa, a promessa da chegada do Espírito Santo, ela não apenas abarca uma chegada, mas os sinais do Espírito Santo poderia ser perceptível por aquilo que está escrito e predito nas Escrituras. A gente encontra nas Escrituras o Senhor sinalizando acerca do Espírito Santo e acerca da promessa. Primeiro mostrando de que seria como um derramar. E logo traz a ideia de água no seu estado líquido. Derramar. Percebam de que a Bíblia fala de um derramar. Desde o Antigo Testamento. A promessa da dispensação do Espírito não é uma promessa recente, nova, atual. Ela já vem sendo reverberada desde o Antigo Testamento. Em Provérbios capítulo 1, abra a Bíblia, versículo 23, a Bíblia diz, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e farei saber as minhas palavras. Isaías 32 e 15. Isaías 32 e 15. Veja o que diz a Bíblia. 32 e 15. Até que se derrame sobre vós o meu ou o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. Tudo isso aqui são sinais proféticos, apontando para a dispensação do Espírito. E nesses sinais proféticos, nós temos o sinal de que o Espírito, ele viria do alto. Por isso que é identificado como o derramar, porque vem de cima. A origem desse Espírito é de cima. Ele vem de cima. Isaías 44, versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Aí ele diz: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Está falando de um derramar contínuo. Não seria só para aquela geração, mas para a tua posteridade.
não seria um derramar instantâneo, seria um derramar prolixo, progressivo. Ele seria derramado e estaria sendo derramado, está sempre sendo derramado. O Espírito está sendo derramado, está descendo, desceu nas gerações passadas, desceu nessa geração e continuará descendo nas gerações que vêm, porque ele sempre será do alto. Então ele está mostrando um sinal que ele será derramado. Em Joel capítulo 2, versículo 28, o texto mostra também o derramar do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Serão derramados sobre gerações. Veja que ele não fará acepção de pessoa, de etnia. Será sobre toda a carne. Não há acepção de etnia. Não, será um derramar sobre todas a gente, miscigenacional, para todas as pessoas de todas as raças, tribos e nações. Ele não fará acepção de idade. Não será apenas para os velhos, mas também será para os jovens. Ele não fará acepção de status, posição. Não será só para quem é senhor, será também para quem é servo. Não fará acepção de gênero, será também para homens e mulheres. O Espírito Santo, ele é derramado para todos, ele é liberado para todos, ele foi enviado para todos. E é esta noção que nós devemos observar nesta tarde. A promessa da dispensação do Espírito é sinalizada por um derramar, mas não somente um derramar. Em Lucas 24 e 49, esta promessa ela é indicada como um revestimento de poder. O Senhor diz: ficai em Jerusalém, e Ele estabelece um tempo para a inauguração, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso mostra que todo crente em Jesus, ele já é vestido de poder. Quer você seja batizado ou não com o Espírito Santo, você já é vestido de poder. Você já tem as vestes da salvação. E isto já lhe confere autoridade espiritual. Ah, pastor, para eu expulsar demônio eu tenho que ser batizado? Não, só precisa ser salvo e usar o nome de Jesus. Quem diz amém? Use o nome de Jesus. Não vá com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é para purificar pecado. O nome de Jesus é para expulsar demônio e curar enfermidades. Amém? Cada coisa no seu lugar, cada ferramenta para a sua função. Se é para expulsar demônio, não vá lá dizer ao Satanás: o sangue de Jesus tem poder. Ele já sabe que o sangue de Jesus tem poder. Mas vá com o nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te repreendo. Em nome de Jesus. Vá no nome de Jesus. Quem vai expulsar o demônio não é a sua força, não é a sua santidade, não é a sua perfeição, é a autoridade que há no nome de Jesus. Eu conheci um jovem que cometeu um deslize e cometeu um erro. E aquele jovem saiu de casa. Ele tinha uma fama de profeta, de jovem de Deus. E ele tinha terminado de cometer um erro em casa. Um erro solitário. E nesse erro solitário que ele cometeu, que ele sai de casa, tinha umas irmãs do ciclo de oração, orando para expulsar um demônio. E quando vira aquele jovem, disse: graças a Deus que o Senhor apareceu. Venha cá, meu amigo, venha cá, meu jovem, para você nos ajudar aqui na oração. Quando ele entrou na casa, o demônio falou na boca daquela pessoa que estava possessa: de onde vens tu? Eu vi o que tu estava fazendo lá dentro da tua casa agora. E tu vem fazer o que aqui? Aquele jovem envergonhado, porque o demônio revelou o seu pecado.
Ele disse: mas eu não vim te expulsar com base na minha perfeição, porque Deus sabe que eu não sou perfeito. Eu vim te expulsar no nome de Jesus. Sai. E o demônio saiu. Depois ele virou para as irmãs e disse: não diga nada a ninguém não, que eu vou confessar ao pastor. Mas o demônio não sai por causa da sua perfeição. É o nome de Jesus que tem autoridade para expulsá-lo. Então percebam de que essa dispensação é marcada também por um sinal. O Senhor diz: vocês serão revestidos, porque já estão vestidos. E se já estão vestidos, serão revestidos de poder. Ele está dizendo: vou lhe dar uma porção a mais de poder. Quando o Espírito chegar, vocês vão ter porção dobrada. Eu vesti vocês, Jesus está dizendo, mas o Espírito Santo, quando chegar, ele vai revestir vocês de poder. Ele vai lhe dar o privilégio de ser revestido de poder. Então a chegada do Espírito Santo daria aos discípulos o privilégio de ser revestido. Não somente isso, a chegada do Espírito Santo revelaria um dos grandes mistérios da cristandade. É que o Espírito Santo, ele não somente seria uma veste sobre a veste da salvação. A presença dele sobre nós nos revestiríamos. Não somente isso, mas ele também seria considerado o óleo que nos alcançaria. Aquele mesmo óleo que desceu sobre Jesus, quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Esse óleo que ungiu Jesus é o óleo que nos alcança. Ele é o Espírito Santo. Jesus, ele é o que da igreja? Jesus é o que da igreja? Além de noivo, além de pedra angular, a Bíblia diz que ele é a cabeça da igreja. A igreja é o que de Cristo? A igreja é o que de Cristo? O corpo. Se ele disse que o Espírito Santo lhe ungiu, ele é a cabeça, agora o óleo está descendo para onde? Para o corpo. Ele está dizendo: o óleo que veio sobre mim vai alcançar vocês. Quando ele chegar, vocês serão tocados, molhados pelo óleo do Espírito Santo. É por isso que essa ideia de ungido na igreja como uma unção especial não existe no Novo Testamento. Isso é importação. As pessoas pegam a ideia das seleções que se tinha no Antigo Testamento, de profeta, sacerdote e rei. Aí quer dizer que existe uma classe ungida. Não, na igreja não tem classe. Toda a igreja é corpo de Cristo. Todos são ungidos, todos. Não tem ninguém na igreja que não seja ungido pelo Espírito Santo. Ninguém. Mas pastor, o senhor não está desmerecendo o ministério pastoral não, quando o senhor diz que os pastores é igual a nós ungido, é igual a vocês ungido. A diferença é que pastor é dom, não é unção, é dom. Ministério pastoral não é unção, é dom. E esse dom merece respeito e honra. E você que é ungido igual a ele, respeite eles pelo dom que Deus deu a ele de cuidar de vocês. Não é pela unção. Porque do mesmo jeito que vocês não podem tocar nele, que é ungido, eles não podem tocar em vocês, que vocês também são ungidos. Todo mundo aqui é ungido. Eita lá, é o ensino correto, irmão. É o ensino correto. Porque querem criar clero na igreja. Uma classe especial de ungido. Não, querido. Todos somos ungidos. Do púlpito ao último banco. Todos que estão ligados ao corpo de Cristo estão debaixo da mesma unção que desceu sobre a cabeça, que é Cristo. Quem diz amém? Posso continuar?
Então veja o que diz a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Vamos lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Pode projetar, por favor. Mas, no plural, o que me ungiu? O que me ungiu? Não. O que nos confirma convosco em Cristo. E o que nos ungiu é quem? É Deus. Nos ungiu. Vamos lá. Versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Agora veja o que diz a Bíblia em 1 de João capítulo 2, versículo 20 e o 27. Vamos ver com que nós fomos ungidos. Quem é essa unção? Quem é esse óleo que nos ungiu? Vamos lá. E vós tendes, sempre no plural. E vós tendes a unção. A unção não é dos santos, é do santo. Vós tendes, mas a unção é do santo. O santo ali é ele, o Espírito Santo. É Jesus, você tem a unção de Jesus. E sabeis todas as coisas. Versículo 27. Não vos escrevo. Para aí o 27. E a unção que vós recebestes dele, olha aí, e a unção que vós recebeste dele, fica em, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, como a sua unção, quem é a unção? O Espírito. Como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele, em Cristo, permanecerei. Porque a unção, que é o Espírito Santo, ela vos ensina. Isso não significa que você agora é independente para aprender na escola dominical, independente para vir a um culto de doutrina. Não presta culto de doutrina, eu já tenho a unção do Espírito. Não é isso. O que a Bíblia está mostrando é que a autoridade para revelar os segredos de Deus não é a universidade, não é a faculdade, não, é o Espírito Santo. Toda a revelação das coisas espirituais, para chegar em uma faculdade teológica, tem que passar pelo Espírito Santo. Ninguém conhece nada da Bíblia sem o Espírito Santo. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu vi agora há pouco um youtuber dizer que as línguas estranhas foram testadas em laboratório e foram consideradas falsas. E sempre vai ser considerada falsa, porque laboratório não tem cabedal para distinguir, discernir as coisas do Espírito. Não são alcançadas por razões, por tecnologia. Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou à mente ou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E diz ainda: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Pelo Espírito. Não é por faculdade, não é por tecnologia, não é por laboratório, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Aí vem um teólogozinho: porque esse negócio de línguas estranhas, conforme o laboratório tal. Vai ler a Bíblia, teólogo. Vai orar, teólogo, que não tem altar. Por isso que tu corre para a tecnologia, mas quem tem altar corre para o Espírito Santo, e ele vai revelar a verdade. Esse Espírito, ele viria e na sua dispensação ele assumiria total autoridade.
Jesus disse: eu não ensinei a vocês? Ele vai ensinar muito mais. Tudo aquilo que não deu tempo eu dizer, Ele vai dizer. Ele vai lembrar o que eu disse e ainda vai dizer o que eu não disse. Que missão do Espírito Santo. E João usa uma linguagem simbólica e diz: a unção que está em vocês é quem dá autoridade para vocês conhecerem as verdades. Vocês não precisam de laboratório, de nada. Vocês não precisam estar consultando IA para saber o que significa. Porque o máximo que uma IA pode fazer é buscar nos campos de dados informações que teólogo já colocou aí na internet. Ela vai lá, busca a informação dos outros e traz para você. Aí, a IA me revelou. Foi não, é que Deus revelou ao teólogo, ele colocou na internet e a IA está lá consultando e puxando para você. Mas quem revela é o Espírito Santo. Quem revela é o Espírito Santo. Ninguém teria acesso às profundezas de Deus. Se tentar mergulhar, vai morrer afogado. Porque Paulo disse: ó, profundidade das riquezas. Parece que Paulo ainda deu um mergulho, mas voltou. Ele disse: não, vou deixar o Espírito Santo mesmo. Ele mergulha, vai lá, traz e me entrega as revelações. Esse Espírito Santo marcaria a sua dispensação pela forma que chegaria o derramar, pelo que efetuaria ministração de poder, capacidade para conhecer as Escrituras e as revelações. Mas não somente isso, ele iria se relacionar com o crente, isso profeticamente. Viver como um amigo vive com seu amigo. Ele não somente viria para ser um didáscalo, um professor, um mestre. Ele viria para ser também amigo, um consolador, um advogado, um paráclito. Ele viria com a finalidade de nos habilitar a fazer coisas extraordinárias. Ele viria também com a função de nos preparar e nos educar para sermos semelhantes a Cristo. Ele veio com a missão de nos educar a Cristo, levar a gente a alcançar a estatura de Cristo. Você já pensou? Que o camarada via ele lá na sarjeta, chamava com ele Tembu, de tanta cachaça que ele tomava. O Espírito Santo, através da igreja, vai lá, ressocializa aquele camarada, tira dali, volta ao seio da família, liberta pelo poder do nome, purifica pelo poder do sangue, regenera aquela pessoa pelo poder da palavra, vai moldando aquela pessoa. Daqui a pouco aquele que era considerado Tembu, quando passava, ele agora não é mais Tembu, já é ovelha. Porque Jesus pode transformar Tembu em ovelha. O mundo pode pegar uma ovelha e virar um Tembu, mas Jesus pega um Tembu e faz virar uma ovelha. E quando ele vai passando na mesma rua que ele era humilhado, as pessoas começam a dizer: olha, aquela boca que o irmão está passando, respeita o irmão. Sabe o que é isso? É a estatura mudando, é o Espírito Santo mudando. Quem já foi do mundão aqui, se você pegar uma foto de quando você era do mundo e pegar uma foto depois que é crente, você vai ver uma mudança, uma diferença tremenda. Até mais bonito você ficou depois que aceita Jesus. É ou não é? É ou não é? Esse Espírito Santo, ele agiria. Estou falando assim, agiria, porque eu estou observando as profecias. É como se ele ainda não chegou. Eu estou vendo por essa ótica. Ele agiria a partir de uma disposição do crente. Por que a partir de uma disposição da pessoa? Porque Jesus disse: João batizou vocês com água, porém vocês serão batizados
com o Espírito Santo. Não depois, não muito tempo depois desses dias. Daqui a alguns dias. E você sabe que o batismo, ele segue uma cerimônia. Não é a água que vem a pessoa, é a pessoa que entra na água. É Jesus sinalizando todos os aspectos de operação do Espírito. Tem hora que ele vem, ele desce como chuva, mas tem hora que é você que vai buscar. Você entra na água e vai buscar para ele lhe encharcar de água. E é assim que funciona a palavra batismo. Baptismo no grego, imergir, submergir, mergulhar. A pergunta é: o Espírito Santo já desceu? Sim ou não? Sim ou não? Então, por que você não foi batizado ainda? Porque agora você precisa mergulhar. Ele já está aqui. E você precisa mergulhar. Como é que eu sei que o Espírito Santo me encharcou, me revestiu, me encheu? Os lugares podem ser diferentes, mas a experiência é a mesma, sinalizado por línguas estranhas. O que vai identificar que você é batizado com o Espírito Santo não é você fazer careta gospel. O que vai identificar que você é batizado com o Espírito Santo não é você sapatear e fazer aviãozinho. Não, é línguas estranhas. E tenha cuidado para você não confundir o batismo com o Espírito Santo com outros tipos de batismo que a Bíblia fala. Vamos lá. A Bíblia não fala só de um tipo de batismo. A Bíblia fala de vários. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Abra a Bíblia porque você vai refutar os sensacionistas. Eles gostam de pegar esse texto para dizer todo crente é batizado. Depende do contexto em que ele está aplicando a palavra batizado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o quê? Um corpo. Nesse contexto aqui, todos crentes são batizados. Isso é chamado de batismo no corpo. Diga, batismo no corpo. O que seria o batismo no corpo? Seria a experiência da regeneração. O batismo no corpo é a experiência da regeneração. Ninguém pode ser membro do corpo de Cristo sem ser regenerado. Você pode ser membro de uma igreja sem ser regenerado, mas do corpo de Cristo não. Tem que ser regenerado. Quem me entende, diga amém. Ou seja, alguém pode estar na igreja batizado em águas, sendo membro de uma instituição evangélica e não ser regenerado, não ser um crente autêntico, está com falsidade, está vivendo uma mentira, está dentro da igreja, mas não foi transformado pelo Espírito Santo, não foi modificado, ou pelo menos colocado no lugar de aperfeiçoamento que o Espírito Santo coloca a gente no torno, como o oleiro coloca o barro bruto para formar um vaso. Não foi. A pessoa só é considerada regenerada depois que sai lá do charco de lodo e é colocado no torno para ser formado pelo Espírito Santo, que é o oleiro. Enquanto não for colocado no torno, não, pode fazer parte da igreja, pode ter terno, pode ter Bíblia, pode dar glória, tem que ser regenerado. Não foi eu que disse não, foi Jesus que disse. Ah, mas eu conheço a Bíblia, eu dou estudo, eu sou um estudante, eu sou professor da escola dominical. Se não foi regenerado. E pode, pastor, pode, porque Nicodemos dava aula, era professor, era mestre em Israel.
Você não vê não Jesus falando no capítulo 3 de João com um professor, um mestre. E Jesus diz a ele assim: se tu não nascer de novo, tu nem pode ver, nem pode entrar no reino de Deus. E ele era mestre. E você acha que ele era mestre em quê? Em Free Fire? Call of Duty? Era nas escrituras mesmo. E não era regenerado. Porque não basta ter a Bíblia. Não basta ler a Bíblia. Não basta ensinar a Bíblia. Tem que ter comunhão com Deus da Bíblia. Porque por Bíblia, até o diabo usa a Bíblia. Citou um bocado, é claro que ele cita distorcido, mas citou a Bíblia para Jesus. Citou o Salmo 91 para Jesus. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo citando Bíblia, amostradinho. Só faltou a morte dizer a ele: passo já a sua passagem, né? Mas aquilo ali não tem como passar não, já está acabado. Mas se for por citar a Bíblia, Jesus está comigo, eu preguei no congresso, eu dei uma palavra. Epa, não tem que ser regenerado. Regenerado é o que foi ensinado ontem aqui, sofrer uma metamorfose na mente. Ok? Mudança de pensamento. E no corpo, mudança de atitude, que é conversão. Pela conversão você muda de conduta. Mas você só pode mudar de conduta se você mudar de mente. E você só pode mudar de mente se for renovada a sua mente pelo arrependimento. Metanoia. Então não confunda. Batismo no corpo é regeneração. Todo crente verdadeiro, para estar no corpo, ele tem que ser regenerado. Não existe outro meio. Segundo, batismo em águas. E batismo em águas, nós temos dois tipos de batismo em águas. Nós temos o batismo de João, que a Bíblia chama batismo para o arrependimento. Tem nada a ver com batismo cristão. E nós temos o batismo em águas, que é o batismo cristão. João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não. João dizia assim: está arrependido? Estou arrependido. Divulgava a pessoa dentro da água e a pessoa levantava como sinal de que deu testemunho de arrependimento. Mas quando Jesus vem, ele usa o método, mas muda a fórmula. Não é só arrependido. Agora tem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mergulha a pessoa. São dois batismos diferentes. O de João era para o arrependimento. O de Jesus é diferente, é para a identificação com ele. O batismo em águas de Jesus era uma forma visível da experiência que a pessoa tem com o Espírito Santo na regeneração. A pessoa morre para o mundo, tem seus pecados sepultados e ressuscita com Cristo para uma nova vida. Quem está me entendendo, diga amém. Essa tarde é uma tarde de estudo. A gente vai chegar lá. Então já falei de 3. Batismo no corpo, batismo de João, batismo cristão. Outro tipo de batismo que a Bíblia fala, que é o batismo do sofrimento. Você vai ver isso também. O batismo em águas, que é o batismo de João, Marcos 1 e 4. Batismo em águas, que é o batismo cristão, Mateus 28 e 19. Batismo do sofrimento, Marcos 10 e 38. Anotem, jovens. Vocês vão ser bombardeados por pessoas que querem desviar vocês dos princípios, das convicções espirituais. É importante você aprender isso. Batismo do sofrimento, Marcos 10 e 38. Olha aqui. Jesus é surpreendido por uma mãe que chega até ele e diz assim: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Ele pode pedir. Eu queria que o Senhor colocasse no teu reino o meu filho fulano de um lado e o outro meu filho fulano do outro lado.
Os meus 2 filhos, cada um ao teu lado. Porque as cadeiras de um lado e do outro são cadeiras de honra. Estar perto do rei é uma cadeira de muita honra. Ela estava pedindo: eu quero que tu coloque meus filhos no lugar de maior honra no teu reino. Jesus sabia que aquela mãe tinha sido influenciada pelos próprios filhos. Porque outro dia Jesus viu os filhos brigar com outros discípulos de quem seria o maior no reino. Aí Jesus não falou com a mãe, falou com eles e disse assim: vocês podereis beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo que eu sou. Ele não disse no batismo que eu fui, senão eles iriam entender que era o batismo de João. Mas Jesus disse: no batismo que eu sou batizado. E esse batismo que Jesus está apontando aí é: vocês estão prontos para se submeter aos mesmos sofrimentos pelos quais eu estou me submetendo, pela causa que o Pai me entregou? E eles disseram assim: podemos. Jesus disse: na verdade podeis, mas não agora. Jesus estava dizendo: realmente, vocês vão passar por sofrimento semelhante ao meu, mas não agora. Quanto ao sentar-se à minha direita e à esquerda, o meu Pai reservou. Isso é uma responsabilidade dele. Não deu a mim o poder de decidir quem senta à minha direita e à minha esquerda. E calou-se. Mas Jesus aponta um tipo de batismo que é o batismo do sofrimento. Ei, não tem como. Toca na pessoa que está do teu lado aí. Expulsa o espírito de Morfeu agora. Diga assim: Morfeu, sai daqui. Diga a essa pessoa que está do seu lado: não tem como você ser um seguidor de Cristo sem sofrer. Não tem como. Tem gente na face de vocês que é formado em besteirologia. Acha que todas as amigas têm que gostar dela. Eu vou ficar com depressão porque fulana olhou para cara feia pro meu lado. Está em que nível do besterol? Básico, médio ou avançado? Querido, não tem como você servir a Jesus para todo mundo gostar de você. Não tem como você servir a Jesus para todo mundo te aplaudir. Não tem como você servir a Jesus para todo mundo ter uma palavra doce para os teus ouvidos. Não tem como. Se Deus que está no céu não tem a unanimidade, nem todo mundo gosta de Deus, porque tem que gostar de ti, abençoada. Em nome de Jesus, te liberta dessa chupetinha. Está crescendo e ainda fica fazendo gogói, gogói, gogói. Acaba com isso. Levanta a cabeça. O mais importante não é se alguém gosta, é se Deus te aprova. Se Deus te aprovar, pode deixar quem quiser te desprezar. Tu vai vencer, não é pela cara bonita de A nem de B. Tu vai vencer pela aprovação de Deus na tua vida. Meu tempo de jovem, me chamaram tanto de amostrado, porque eu não queria fazer parte daquele grupo. Sabe aquele grupo clandestino de informação? Aquele grupo de informação clandestina, sabe qual é? O grupo dos fofoqueiros, informação clandestina. Tem uns grupos de jovens que gostam de... Não bota ninguém aqui não. Por que não bota ninguém? Não bota o presbítero aqui não. Por que não coloca? Não coloca o pastor nesse grupo não. Por quê? Quer fofocar, né? Demônio de fofoca. Sai desse grupo. Porque se você quiser fazer o que é certo, você não tem medo que coloque pastor, presbítero, ninguém. Quem anda fazendo o que é certo, não anda nas trevas, anda na luz. Eita lá. Cuidado para não confundir os tipos de batismo. Batismo em Moisés. 1 Coríntios 10:2. Batismo em Moisés. Batizado na nuvem, batizado em Moisés.
batizado no mar. E todos foram batizados em Moisés. Está ali. Como é que é batizado em Moisés? Como é que vai submergir uma pessoa? Como é isso? Não, ali é submeter a autoridade de Moisés. O que a Bíblia está dizendo é que existe o batismo também de autoridade. Você se submeter a uma autoridade. Você não pode ser autoridade para você mesmo. Eu sou pastor de mim mesmo. Não pode. Você tem que estar debaixo da autoridade que Deus constitui. Amém? Isso é ser batizado na autoridade, é estar submisso a uma autoridade. Todo mundo que quer andar na independência quebra a cara. E eu já disse várias vezes aqui. No dia que o pródigo, antes de ser pródigo, ele disse assim: eu vou embora, não quero estar submisso à autoridade de meu pai. Foi parar junto dos porcos. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: se não quer conviver com porcos, respeite a autoridade de seus pais. Toda vez que você resiste à autoridade do seu pai e da sua mãe, você está atraindo um porco para perto de você. Escute o que eu estou lhe dizendo. Todas as vezes que você resiste à autoridade do seu pai e da sua mãe, você está atraindo um porco para você. Porque quando você não quer escutar seu pai e sua mãe, você vai escutar os roncados dos porcos e vai querer comer o que eles comem. Vai parar na maconha, vai parar na cachaça, vai parar na humilhação, nas drogas. Sabe por quê? Pode consultar. Quem está lá nessa situação é porque não ouviu pai, nem ouviu mãe. Se ouvisse pai e mãe, não estaria lá. Estaria na igreja, estaria servindo a Deus, estaria cantando, estaria livre das grades, não estaria numa cadeia. Está lá, juntos do que não presta, porque não ouviu a autoridade que Deus constituiu. E aí já saiu da escola do besterol, já foi para um curso avançado. Sabe qual é? A faculdade da imbecilidade. Porque você começa na besteira, termina como imbecil. E por quê? Porque não quer ouvir as pessoas que te amam de verdade. Quem te ama de verdade não é quem te chama para as drogas. Cai doente para ver se ele vai te socorrer. Quando estiver com ele, sofrer um tiro para ver se ele fica para ver, ele vai correr, rapaz, e deixa tu. Pai e mãe não. Passou muitas noites sem dormir para você poder dormir. Muitos finais de ano não comprou roupa para eles, para comprar uma roupinha para você. Agora chegam cheio de droga, aí quer dar um de gostosão, e você para de ouvir quem sofreu, quem investiu, para ouvir que não quer nada com a vida e quer destruir os sonhos que Deus tem contigo, rapaz. Aí o que é que ele vai te ensinar? Ser preguiçoso, dormir muito e acordar tarde. O que é que eles vão te ensinar? Correr risco, roubando, vendendo droga, quando poderia ganhar dinheiro trabalhando. Ah, mas aqui você vai ganhar mais. Mas nesse ganhar mais ele não mostra a bala te alcançando. Ele não mostra teu corpo sendo jogado na sepultura e tua mãe chorando. Tua mãe com depressão, teu pai aflito. Ele não mostra isso. Ele mostra uma vantagem e te esconde os traumas que tu estás causando dentro da tua família. O que é que ele vai fazer? Olha, vê quem é que se junta a essa raça de gente. É fácil de ver um jovem quando ele está saindo da presença do Espírito Santo. Como é, pastor? Vai no quarto dele. É uma bagunça, é uma nojeira, é cueca suja no canto, é a calcinha do outro lado, é um negócio nojento, é uma coisa, é as garrafas de água lá dentro, é os pratos que ele só almoça lá dentro assistindo televisão e deixa tudo lá, é o mosqueiro dentro de casa. Isso aí não é lá, isso é inferno. Jovem cheio do Espírito Santo não se conforma com imundícia. Jovem cheio do Espírito Santo, ele é limpo, ele toma banho, ele se veste, ele limpa o quarto.
Eita lá. Quem gosta de carniça é Satanás. O Espírito, ele é santo. E santo quer dizer puro. Puro, não é só separado, é puro mesmo. Agora vê a configuração dessa vida que o diabo inventa aí para os jovens no mundo. É 10 dias com a mesma roupa. Usa os 4 lados da cueca para poder trocar. É uma carniça, uma catinga de coisa podre. Quando fala, parece que saiu uma fossa da boca. Tinha 2 jovens conversando. E um crente chegou para evangelizar. E quando chegou para evangelizar, disse assim: boa tarde. A outra disse: boa. Ele disse: alguém cagou aqui. Aí ele disse: o quê? Disse: cagado de novo. Boca podre. Jovem crente, ele lava a boca, ele escova, ele toma banho, ele se penteia. Ele cuida do corpo que é o templo do Espírito Santo. Como é que a gente está dentro de uma geração que só quer estar vivendo em celular, não toma banho, quer estar jogando aquela carniça, aquele fedor. Olha, Deus pegou você nesse congresso. Você tem que aprender a tomar banho, rapaz. Você chega perto das meninas, as meninas, sangue de Jesus tem poder. O diabo me passou aqui. Por quê? A catinga de enxofre do inferno. É um jovem que não gosta de tomar banho, não bota perfume. Mas quem tem o Espírito Santo é limpo, toma banho, bota perfume. Tem um quarto cheiroso. Eita, pastor, isso é congresso, é culto de doutrina. É tudo. O que Jesus manda falar, eu vou falar. Eu estou sentindo que tem algo tão grande de Deus aqui esta tarde, irmão. Estou sentindo algo grande de Deus aqui esta tarde. Tem mãe dizendo assim: fala, Deus. Usa teu servo. Está usando, minha irmã. É hoje. É hoje. Eu tenho me deparado com um crente assim, irmão, na igreja que não gosta de tomar banho. Dirigi uma igreja que tinha um irmão que não gostava de tomar banho. As irmãs não estavam aguentando mais. Eu disse: eu estou com cheiro que Jesus me deu desde o nascimento. Que cheiro que Jesus te deu. Eu cheguei perto dele e disse: se o senhor não toma banho, eu vou juntar os presbíteros, vou dar um banho no senhor agora. Vai em casa, tome banho e volte. Se não voltar, eu vou lá e dou banho lá na sua casa. Eu disse: irmão. No instante o velhinho foi lá, tomou banho e voltou com outra roupa, cheirosinho. Disse: agora, rapaz. Só quer usar perfume de outro estrangeiro, né? Nhaca pura. Não. O crente tem que tomar banho, se cuidar. Que o Espírito, ele é santo. Esse Espírito, quando ele chegou, ele sinalizou com línguas estranhas. Agora deixa eu contar aqui um mistério. Mistério não, a verdade. Que está revelado é verdade das Escrituras. Abra a Bíblia em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo chegou, o que aconteceu? Vamos lá para você ver uma coisa aqui tremenda. Porque é uma discussão teológica. Essas línguas é idiomática ou não é idiomática? Irmãos, tem gente que se preocupa com tanta besteira e esquece o que o texto diz. Vai para a Bíblia, rapaz. É glossolalia ou xenolalia. É glossolalia ou xenolalia. Irmão, vem para a Bíblia. Quem vai dizer é a Bíblia. Atos 2. Vamos lá. Versículo 2 em diante. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
Alguns discutem se esses vistos aqui é visto ver ou visto no sentido de presenciar algo diferente. Não tem diferença. A verdade é que quando o Espírito Santo desceu, algo diferente aconteceu, que eles perceberam. Algo que não era comum. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em quê? Em quê? Que língua? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. As línguas estranhas são línguas ininteligíveis, desconhecidas. Não é? Vou retificar. Línguas não conhecidas. Ininteligível é sem inteligência. São línguas que a gente não compreende. Não é uma língua de um idioma de um país, de uma nação. Pode acontecer do Espírito Santo fazer. Vou lhe mostrar como é que o Espírito Santo faz. Continue lendo o texto. Vamos lá. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do... E o que aconteceu ali? E quando aquele som de quê? Aquele som de quê? Aquele som de quê? De línguas. Gente, se eu colocar aqui 10 pessoas falando simultaneamente inglês, espanhol, português, mandarim, coreano, japonês, chinês, tudo junto, num barulho só, a pessoa vai entender o quê? Vai entender o quê? Todo mundo falando junto, até o português que você entende, você não vai compreender. No barulho, todo mundo numa só hora. Agora preste atenção, é isso que eles ouviram um barulho, todo mundo falando línguas estranhas. Acompanhe o texto. O que aconteceu? Quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusas. Estavam o quê? Estavam o quê? Por quê? Por quê? Não leia o texto. Porque cada um os ouvia falar na sua própria. Para aí, estava todo mundo falando uma língua estranha. Mas quem chegou ouviu falar no seu idioma. A língua, ela é estranha, mas no ouvido era compreendido. A língua era glossa, no ouvido era xeno. A operação não foi só em quem falava, foi em quem chegou e ouviu. Não foi só quem chegou e foi tomado pelo Espírito Santo e falou. Quem estava lá de outros idiomas viu uma multidão num barulho só, aquela confusão. Mas de repente o Espírito Santo fez cada um ouvir no seu idioma. No ouvido deles a língua veio com som de xenolalia, idiomático. Mas na boca uma língua que ninguém compreendia. As línguas estranhas, elas sempre seguirão essa modalidade. Ah, pastor, eu estou falando um negócio aqui que eu não sei o que eu estou falando. Lá também foi assim. Eu também falo assim. Eu falo línguas estranhas, eu não sei o que eu estou falando. É por isso que ela é estranha. Por isso que ela é diferente. E quando você vai estudar a natureza das línguas estranhas, você vai ver que elas são línguas que não se entendem. Só há duas possibilidades das línguas serem entendidas: se houver uma operação de Deus para a pessoa entender no seu idioma, ou se Deus operar por meio de um dom auxiliar chamado de interpretação. Vamos para a Bíblia para a gente ver isso. Abra a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 14. Estou caminhando para o final para a gente ter uma experiência do Espírito Santo aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Vamos lá.
O que é que Paulo diz aí? Porque o que fala em línguas desconhecidas, fala quem? Fala quem? Não fala quem? Então as línguas desconhecidas não pode ser idiomática, porque ele está falando aos homens. Se fosse aos homens seria idiomática. Mas ele está dizendo que não fala homem. Ou o texto está mentindo agora ali? Porque o próprio texto está dizendo que não é idiomática. Está dizendo, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Não fala aos homens. Não é idiomática. É uma língua que a pessoa não entende. Que não entende. Agora, segunda verdade que esse texto diz. Não fala aos homens, fala a quem? A Deus. Por quê? Por quê? Então, se falasse aos homens, alguém entendia, sem precisar do auxílio do dom de interpretação. Quando ele diz que ninguém entende, é mais uma prova de que a língua não é idiomática. Na construção de sílabas e palavras como a gente constrói dentro da nossa língua de outros idiomas. É uma língua ininteligível. A gente não sabe, não entende, não compreende. Porque a pessoa quando fala língua estranha não está falando para ninguém aqui do lado. Continue o texto. Ali é a estruturação da língua. Não, continue lá o texto lá. Volta aí, por favor. O 2. Versículo 2. Se não a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala o quê? Bom, se é mistério, mais uma vez, ninguém entende. Não entende porque não fala aos homens. Não entende porque ninguém realmente entende. E não entende porque está falando mistério. O que é mistério? O que é mistério? É uma coisa que não está revelada. E quem está dizendo isso aí é um dos pais da teologia. Ah, mas na patrística eu quero saber. Aí é o papai Paulo. Está dizendo. Não fala aos homens, ninguém entende. É mistério, só Deus. Acabou-se. E pastor, o próprio Paulo diz, a minha língua é estranha. Paulo disse, é desse jeito aí. Quando eu falo, nem eu mesmo que estou falando, eu entendo. Paulo diz, abra a Bíblia, capítulo 14, versículo 14, vamos para a Bíblia. Em vez de estar olhando o YouTube e ouvindo teoria, vem para a Bíblia, soldado. Versículo 14, Paulo diz, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica como? Por quê? Ele não está entendendo nada do que ele está dizendo na língua estranha. Ele sabe que alguma coisa está acontecendo, porque línguas estranhas, ela não é idiomática. Se fosse Paulo, que era poliglota, ia dizer, não, eu falei agora em aramaico, eu falei em grego. Não, línguas estranhas de Paulo era línguas estranhas igual a nossa aqui. Não era idiomática, era línguas estranhas mesmo. Agora, o Espírito Santo pode agir e da forma idiomática pode nos ouvidos sobrenaturalmente ou pelo auxílio de um dom de interpretação. Veja o versículo seguinte aí, por favor. Eu acho que é o 14 ainda, veja aí. Não, o 13, por favor, o 13. Por isso que fala em língua desconhecida, o que é que ele diz? O que fala em língua desconhecida, faça o quê? Ore para que haja a manifestação de um dom auxiliar. É tão simples isso. Aí ficam os cessacionistas, os tradicionais. É porque não é para falar mais línguas estranhas, porque isso aí é... Não, querido, até hoje pode falar e deve falar. E se o Espírito Santo lhe batizar, fale. Não estou entendendo nada, não é para entender, é para falar, porque algo vai acontecer lá dentro com você. Daqui a pouquinho aqui eu vou orar e o Espírito Santo vai conceder a você pela primeira vez falar em línguas desconhecidas. Quem crê nisso?
Quem crê nisso? É real. Não tem nada a ver com, isso aí é para um grupo de gente boba, analfabeta. Gente, Paulo era filósofo, inteligentíssimo, mas falava línguas estranhas. Aí eu vejo uns camaradas que é metido a doutor, não falam línguas estranhas, porque isso. Tu tem que ser adotado, rapaz, em vez de ser doutor. Adotado, está perto de um crente que ora para Jesus te encher do poder para tu falar línguas estranhas. Ainda hoje eu falei, quando eu estava de joelho, falei línguas estranhas na presença de Deus, antes de vir para cá. É bom demais, irmãos. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Você é batizado mesmo? Eu estou falando quem é batizado e fala línguas estranhas. Quem é? Levante a mão. Olha aí, meu Deus, quase ninguém para eu orar hoje. Mas o Espírito Santo marcaria a sua chegada com otorgando poder. Esse poder ia ser tão grande sobre os crentes, e é tão grande, que um crente batizado, ele desfruta de uma intimidade que o outro crente não desfruta. E pastor, quem é batizado com o Espírito Santo e reconhece o poder que tem, você tem uma liberdade que outro crente não tem. Você pode orar em línguas estranhas. O outro vai ficar só olhando assim, e com água na boca. Como eu queria. É só buscar. É só buscar. E o que é que eu faço para ser batizado, pastor? É simples. Primeiro você tem que saber que é real. Primeiro tem que saber que é o quê? É real, verdadeiro. Tem gente que não é batizado porque não sabe, porque não tem conhecimento. Paulo encontrou lá em Éfeso um grupo de 12 discípulos que não era batizado porque não tinha conhecimento. Já recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Ele disse, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo falou para eles, orou por eles, e eles foram batizados e começaram a falar em línguas estranhas. Então, primeira coisa para ser batizado, fica em pé. Jesus quer te batizar hoje aqui, fica em pé. Só quem crê, fica em pé. Quem é batizado, fica em pé também. Eu vou te dar agora as condições para tu receber o batismo aqui agora, para você receber aqui agora. Não é amanhã não, é aqui agora. Quem não é batizado aqui, levante a mão. Quem não é? Pronto. Primeira coisa, você tem que saber que é real. Não é invenção. Como os cabas do YouTube estão dizendo, não é invenção, é verdade. Batismo é real. Não vá atrás desses teólogos que perderam a conexão com as Escrituras e entraram pelo racionalismo, não. Venha para as Escrituras. É real. O batismo é real. Então alguns não são batizados porque não sabem, mas hoje está sabendo aqui agora. E o que é que você precisa saber? Quem está comigo, diga amém. Preste atenção, porque eu estou dizendo que Deus tem milagre para fazer hoje aqui, viu, irmãos? Não deixe sua inquietude desvirtuar o que Deus quer fazer hoje aqui. Fica quieto aí, em nome de Jesus. O que é que você precisa saber? Primeiro, o batismo não está vinculado a mérito. Ninguém é batizado porque merece. Diga, ninguém é batizado porque merece. Atos 10 e 45. Estou dando a referência. Pedro pensava que batismo era só para eles. Quando chegou na casa de Cornélio dos gentios, Jesus batizou do mesmo jeito que batizou eles. Então não é mérito, é graça. 2. Batismo não está vinculado a método. Diga, batismo não está vinculado a método. Para eu ser batizado eu tenho que fazer o quê? Quantas flexões? Quanto polichinelo? Não, nada disso. Batismo não está vinculado a método. Jesus pode te batizar aqui, Jesus pode te batizar aí no meio, Jesus pode te batizar lá atrás, Jesus pode te batizar no ônibus, Jesus pode te batizar em casa, porque a Bíblia diz assim, o vento sopra onde quer.
O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Ele é livre para operar onde Ele quer. Mamãe me contou uma história quando eu era criança e ela incentivava a gente, vá pedir o batismo. E às vezes eu dizia, não, mas eu já fui tantas das vezes. As irmãs dizem que eu estou queimado, eu já estou torrado e Jesus não me batiza. Elas dizem, mas vá, eu conheço um irmão que ele foi lá para frente e as irmãs disseram que ele estava queimado. E ele voltou para casa chorando, dizendo, Jesus, tu me queimou e não me batizou, Jesus, tu me queimou e não me batizou. E quando ele chegou em casa, que pegou uma banana, que foi comer, Jesus batizou ele, foi banana para tudo que era lado. Jesus batizou ele comendo banana. Então não tem método. Não tem método. Lá no cenáculo estavam todos reunidos e assentados. Na casa de Cornélio estavam todos ouvindo a palavra. Lá com Paulo ficaram todos aprendendo com Paulo que era Espírito Santo. Não tem método. Lá em Samaria os apóstolos iam colocando a mão e Jesus ia batizando. Não tem método. Ele batiza do jeito que Ele quer. E se Ele quiser Ele pode batizar antes de eu terminar de pregar aqui hoje. O batismo não está vinculado a uma data, a uma predestinação. Ah, Jesus não me batizou porque não é o meu tempo. Onde é que tem isso na Bíblia, que é o teu tempo? Onde é que tem esse versículo? Que tem uma predestinação para Jesus batizar, um tempo predestinado. Onde é que tem esse texto? Não tem. O que a Bíblia diz é persevera. Significa que ele pode batizar no início ou no fim. Do clamor, do pedido, da busca. No primeiro dia, no segundo, no terceiro ou no 10º. Persevera, só isso que a Bíblia diz. Mas não diz qual é o dia. A única data que Jesus disse foi: fique em Jerusalém até que do alto sejais. Era para a descida. Depois que ele desceu, batizou 120. Chegou na casa de Cornélio, batizou todos que estavam na casa de Cornélio. Foi lá para Éfeso, batizou os 12. Não ficou nenhum. Não, batiza 11 porque isso aqui é para outro mês. Nada disso. Aonde ele chegava, ele batizava todos. Tem essa predestinação que Deus, não, isso aí é desculpa de pessoas que vêm buscar, aí não recebem, diz, é porque não é meu tempo, é seu tempo. Hoje aqui é o seu tempo. Hoje aqui é o seu tempo. Seu tempo não é depois de morrer, não, é agora. Você tem que buscar agora. Quem quer receber o batismo com o Espírito Santo aqui? Primeiro é conhecer essas verdades. Segundo, o batismo vem sobre crentes arrependidos. Se você cometeu alguma falha, não venha para cá para frente, querendo enganar o Espírito Santo. Espírito Santo, me enche aí. Não. Se vem para cá, venha com o coração quebrantado, arrependido. Porque o Espírito Santo batiza quem está arrependido. Atos 2:38. Arrependei-vos e sejam batizados. Foi isso que Pedro disse. Tem que ter arrependimento. A pessoa peca, mente para pai, para mãe, para todo mundo, depois vem para cá para frente, achando que só dando glória, 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 glória. Primeiro se arrependa do que você fez, do que você disse ao seu pai, do que você disse à sua mãe. Teve um crente que eu orei por ele assim. Já tinha não sei quantos anos que Jesus não batizava ele e já faziam bullying com ele na igreja. E um dia quando ele veio para frente, eu senti de Deus de orar por ele. Botei a mão na cabeça dele e disse: Senhor, dê graça para ele se arrepender do que ele fez. Dê graça para ele confessar agora. E ele começou a chorar e confessar. Daqui a pouco ele estava querendo quebrar a parede da igreja. A cabeça dele era grande. Ele batia bem. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Quase que ele arrombava a parede. Porque ele se arrependeu naquela hora que eu estava orando para ele se arrepender. O Espírito Santo está te ensinando como é que você vai vir aqui para frente para receber o milagre hoje. Quer receber o batismo? Se dispõe a ser obediente. Porque Deus não dá o Espírito a desobediente.
Faça aliança, Senhor. Eu sei que eu tenho sido resistente, teimoso, teimosa, mas a partir de hoje eu quero obedecer tua palavra, eu quero obedecer minha liderança, eu quero obedecer meu Pai. Você vai ver se o Espírito Santo não vai te envolver aqui. É a Bíblia quem diz, Atos 5:32. Ora, somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Aos que lhe obedecem, Deus não dá Espírito Santo a desobediente. Quer receber o poder do Espírito Santo? Você tem que crer nas Escrituras. Você tem que crer nesta palavra que eu estou pregando aqui. Jesus não batiza quem tem dúvida, quem tem medo, quem é cético, quem é incrédulo, não. Ele batiza quem crê. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão no seu interior. E João diz, e ele falava disso acerca do Espírito Santo que seria dado, que seria dado, que seria dado, que seria dado. Creia nas Escrituras, creia em Jesus, creia na palavra. E você não tem que crer no que você gosta. Creia no que a Bíblia diz, plenamente no que ela fala. Agostinho disse: se você escolhe o que crer na Bíblia, não é na Bíblia que você crê, mas em si mesmo. Você não tem que escolher o que quer crer na Bíblia. Creia em toda a Bíblia. Creia em tudo que ele diz, que seja favorável ou desfavorável a você no momento, que você goste ou que não goste, creia. Porque tem gente que só quer crer no que gosta. Creia no que você não gosta também, porque está escrito. Paulo disse que o Espírito Santo é dado a quem tem fé. Em Gálatas, Paulo faz duas perguntas, capítulo 3, versículo 2 e versículo 5. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pergunta de retórica. É para os Gálatas dizer: pela fé. Então pela fé você pode ser batizado hoje aqui. E ele ainda diz: aquele pois que vos concede o Espírito, que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E mais uma vez a resposta: pela fé. Eu quero chamar agora aqui à frente só aqueles que creem. Quem crê, venha